queria parabenizar a Fernanda Sá, uma jovem que eu não sabia que tinha nascido num berço cristão, mas ao longo da sua vida, ela foi permitindo o Senhor tocar o seu coração. E agora, que é uma mulher adulta, mãe, empreendedora, ela teve esse contato mais próximo do Salvador, do Pai Celestial, do Espírito Santo, e isso daí está transformando, transformou e continuará transformando ainda mais. Bem, hoje a mensagem que eu queria compartilhar com os amigos tem, de certa forma, a ver com a introdução que a Fernanda já fez para nós. Sabe por quê? Quando nós nascemos aqui nessa terra, nós somos como um pequeno diamante, porém não lapidado. Eu não sei quem conhece aqui ou não conhece a história dos diamantes, mas antes do diamante ser aquela joia preciosa, brilhante, desejada, cobiçada, exposta nas principais vitrines das principais joalherias do mundo, quem sabe me dizer o que era aquele diamante antes de chegar ali? Pode abrir o microfone e responder. Carbono. A Eva é uma Eu, menina estudiosa. Quem mais? eu posso responder? Por É, favor. bom. Ele era o carvão. Ele era um carvão, Nilson. Desculpe, Eric. Então, a Eva está certo. O Eric está certo. O Rogério tinha uma fala também, Rogério? Sim. ¿Me Diga. ouve? ¿Me ouve? ¿Me está ouvindo? Ah, o Rogério é mais aí, É, como que eu vou dizer? Técnico. Mais técnico, eu. Sim, estamos ouvindo. Ah, bueno. mais técnico. Eu- Obrigado, amigo. Então, todas as três respostas estão corretíssimas. Antes de nós termos a imagem daquele brilhante, daquela joia, daquela preciosidade nas vitrines, ele nada mais era do que uma pedra, um carvão negro, escuro, sem valor. Mas, daquele ponto onde que ele foi encontrado até o ponto que ele passa a ser cobiçado, ele passa por um processo de transformação. E Lapidação. essa lapidação, ela só acontece através da pressão. Se não é a pressão exercida sobre aquela pedra, sobre aquele carvão, sobre aquele elemento original, ele vai continuar sendo um carvão. Então, às vezes, cada um de nós, eu me incluo, a Vânia se inclui, e cada um que está aqui presente está passando por um momento difícil, um momento de provação, um momento de adversidade, um momento de algum tipo de desafio, seja de saúde, seja profissional, seja familiar, seja alguma questão fora do normal, financeira, não sei qual é, mas é a pressão, gente, é a lapidação, é a transformação. E quando esses desafios vêm na nossa vida, nós temos duas escolhas. Uma é nos rebelarmos. Deus esqueceu de mim, Deus não olha por mim, Deus não se comunica, não se revela, não se manifesta, ou Deus nem está aí comigo. Essa é uma atitude. A segunda é aquela que a Vaninha sempre diz: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa experiência? Então, quando nós temos essa atitude, essa postura, essa reação, o Senhor vai nos dizer, igual a Fernanda falou, quando nós ficamos mais sensíveis, o Senhor vai se manifestar para nós. Então, o que eu gostaria de convidar cada um dos amigos e amigas que estão conosco é, se eu fosse perguntar individualmente, desde a Jacira, que aparece em primeiro lugar aqui na minha tela, até o Renato Rigo, qual é o desafio, qual é o dilema, problema, qual é a diversidade, qual é a situação difícil que você está enfrentando, cada um me daria uma situação. Então, eu vou convidar todos
para fazer a sua oração, a sua devoção, a sua busca espiritual, perguntando: Senhor, estou angustiado, aflito, nervoso. O que o Senhor quer me ensinar com essa experiência? O que eu devo mudar? O que eu devo fazer? Eu estou aqui, como disse aquela serva do Senhor: Eis-me aqui, Senhor, faça em mim a tua vontade. E quando nós tivermos essa sensibilidade, essa maturidade, essa humildade, o Senhor vai se revelar. E daí, quando o Senhor se revela, conforme disse a Fernanda Sá, o extraordinário acontece. Então, eu deixo esse incentivo, essa sensação, esse sentimento, esse testemunho, e eu digo essas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, boa noite a todos. Muito feliz de Amém. estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que veio na minha mente enquanto eu estava vendo uma propaganda na internet. Tinha um pessoal fazendo exercício e convidando as pessoas a fazerem parte daquele grupo, se exercitar todo dia. E o que me chamou a atenção? Que ele chamava assim, ó, venham, porque vocês vão surpreender as pessoas dentro de 2, 3 semanas com o resultado. Então, eu fiquei pensando que eles estavam chamando as pessoas para que elas impressionassem os outros. Elas não estavam chamando as pessoas para fazer exercício, para você ficar mais forte, para você ter mais saúde, para você ter mais energia, para você ter Bem-estar. bem-estar. Estavam chamando, a chamada deles é venham, porque vocês vão impressionar as outras pessoas com os resultados. E isso está acontecendo muito na internet, no mundo de hoje. As pessoas estão fazendo as coisas não para elas, para o bem delas. Elas estão fazendo aquilo para chamar a atenção do outro e para ser melhor que o outro, se destacar no mundo. E até falsidades agora estão acontecendo com essa história de IA e tudo. Então aparece a pessoa super sarada lá, que a gente nem sabe se aquilo realmente é verdadeiro. Por quê? Porque tem a inteligência artificial que você pode fazer a programação para isso. Mas daí eu disse, não, mas sempre a gente tem a IA, que a IA pode nos confirmar a verdade das coisas. Só que outro dia eu estava vendo uma explicação sobre os perigos da IA, da inteligência artificial, e daí lá falava o quê? Ó, a pessoa que colocou aquela informação, ela também pode colocar que aquilo é verídico, mesmo quando não é. Então, de repente, até aquela informação que a gente pensa que é super verídica, que o IA falou para a gente que pode não ser, porque a pessoa colocou aquela informação como sendo verídica, mas não é. Então, gente, nós estamos vivendo num mundo muito difícil, porque acreditar na qual é a verdade, só Deus, viu? Só Deus pode nos revelar a verdade de todas as coisas. Mas para nós nos aproximarmos de Deus, nós vamos ter que nos tornar humildes. Deus só se aproxima dos humildes. Aquele que é orgulhoso, ele fica fora. Então, é sobre o orgulho e a humildade que nós vamos falar hoje. E eu estava lendo um livro aqui, e ele está falando sobre a liderança dos pais, o legado que os pais deixam para os filhos. E esse rapaz falou o seguinte, Ricardo Drago, o nome dele. Ele falou que quando ele era jovem, ele ia no baile e ele queria que o pai dele comprasse para ele um tênis da Nike, para ele ir bem, bem bonitão lá na festa. E daí o pai dele trouxe um Lecheval, eu nem conhecia essa marca. E quando ele viu aquele tênis que o pai dele comprou, ele ficou muito decepcionado e foi lá reclamar para o pai: como que é isso? Ele disse assim:
você quer que eu passe vergonha com esse tênis na frente dos outros? E daí o pai dele deu a seguinte resposta, que ele falou que ficou no coração dele por toda a vida. Diz assim: enquanto o sapato que você vestir for mais importante que você, é porque realmente você deve estar valendo menos que seus sapatos. Eu vou repetir a frase. Enquanto o sapato que você vestir for mais importante que você, é porque realmente você deve estar valendo menos que seus sapatos. Então, as pessoas estão assim hoje. Elas querem que as coisas, que o carro mostre o que ele é, mas não é. Você está valendo menos que o carro, você está valendo menos que a roupa que você usa. Por quê? Porque a pessoa só está mostrando para os outros. Ela quer só mostrar. Ele estava preocupado em ir na festa para mostrar para os outros um tênis de marca. E então era essa a preocupação dele. E ele disse que ele nunca esqueceu esse ensinamento do pai dele. Então, hoje, ao falarmos sobre orgulho, nas Escrituras, nós vemos que o povo orgulhoso, muitas vezes, se afastou de Deus, e esse afastamento trouxe tragédias, trouxe momentos de grande perturbação para o povo, por causa que eles se afastaram do Senhor, mas por causa do orgulho. Então, aqui diz assim: precavei-vos contra o orgulho. O orgulho é um pecado mal compreendido. Muitos o praticam sem perceber. As pessoas acham que o orgulho não é pecado. Ah, não, posso praticar isso. E nas Escrituras nunca é visto como algo bom. Sempre os exemplos que tem nas Escrituras de orgulho são ruins. E o cerne do orgulho, porque o orgulho é muito amplo. Então, o cerne é o coração, digamos assim, do orgulho, é a inimizade. Pode ser hostilidade e oposição a Deus e ao próximo. É a inimizade com Deus e a inimizade com o próximo. A pessoa acaba se tornando, ela quer ser melhor que o próximo e não quer se submeter às leis de Deus. Ela não quer. Ela quer fazer as coisas da cabeça dela. Isso é um sinal do orgulho. Às vezes a gente diz assim, que tal você vir para o estudo bíblico? Que tal você ir à igreja ou coisas assim? A pessoa diz, não, eu já tenho a minha vida, eu já sigo o meu próprio caminho. Quando ela está falando isso, ela está demonstrando que ela é orgulhosa, porque ela escolheu não o caminho que Deus estabeleceu, é o caminho que ela escolheu. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse pecado. E o cerne do orgulho que é a inimizade, né? E o orgulho é competição espiritual. Queremos impor nossa vontade acima da de Deus. Ah, não, a minha vontade é essa, eu não quero mudar, eu não quero me arrepender, essa é a minha vontade. E então, nós estamos orgulhosos, que nós não queremos fazer a vontade do Pai Celestial. Aqui, ó, ele faz a frase do orgulhoso: seja feita a minha vontade e não a tua. Ao contrário daquela frase que Cristo fez quando ele estava espiando pelos nossos pecados: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus Cristo estava sendo humilde, mas hoje as pessoas estão assim: seja feita a minha vontade e não a tua. O orgulho é a raiz da rebeldia, que a pessoa se rebela contra Deus, os jovens se rebelam contra os seus pais, a, os trabalhadores se rebelam contra o seu chefe, e assim vai. A desobediência também está ligada ao orgulho. A pessoa, não, eu não vou obedecer. Ou então ela seleciona os mandamentos. Esses mandamentos eu acho que é legal, eu vou cumprir. Esses outros não, porque eu não gosto. Então ela se torna seletiva porque ela não quer ser obediente.
incredulidade, porque daí o orgulhoso, ele não tem a companhia do Espírito Santo. Então, o que que acontece? Ele não recebe experiências espirituais. Então, ele acaba se tornando incrédulo. O que que é incrédulo? Aquele que não acredita em Deus ou não acredita nas promessas que Deus tem para nós. E também, por causa do orgulho, a pessoa endurece o coração. Sabe aquela pessoa de coração duro que não quer mudar de jeito nenhum? É o tipo da pessoa que é orgulhosa. E também o orgulho gera inimizade com o próximo. Então, primeiro ele gera inimizade com Deus, se afasta de Deus, porque ele não quer ser obediente a Deus. E depois ele também gera inimizade com as outras pessoas, com o próximo. Fazendo comparações. Ah, porque o meu carro é melhor que o teu, a minha casa é melhor que a tua, o meu emprego é melhor, a viagem que eu fiz foi mais divertida, mais bacana, etc. Ele é competitivo, ele quer sempre ele estar ganhando, ele está na frente, ele quer ser sempre o primeiro. Ele gosta de diminuir os outros. Se ele puder falar uma palavrinha para diminuir o próximo, ele faz. É o marido que diminui a esposa que diminui o marido, os filhos que diminui os pais os filhos, isso dentro do lar, mas também dentro do trabalho, os colegas de trabalho, os vizinhos, podendo diminuir, diminui. E ou invejar. A inveja também faz parte do orgulho. Vejam só. A pessoa invejosa, ela também é orgulhosa. Ela está preocupada com o do outro em vez de preocupar-se com ela mesma. Ela está preocupada que nem com o tênis do menino. Ele queria saber o que os outros iam pensar que ele não estava com o tênis da Nike. O orgulho não se compraz em ter algo, mas em ter mais que o outro. Então, o orgulhoso, ele não está se preocupando em ter algo, ele quer ter mais que o outro. Então, é um problema isso, porque a pessoa realmente, ela vive em função das outras pessoas. Ela vive isso, que nem aqueles, iam praticar exercício para impressionar os outros. Não é o objetivo. O objetivo era ela se fortalecer, ficar forte, ter saúde, ter boa disposição, dormir bem. Mas não, o objetivo do exercício já era o erro. E a gente vê algumas experiências nas escrituras, começa lá na vida pré-mortal. Lá apareceu, quando o Pai Celestial fez o plano de Deus para nós virmos para esta terra, que seria uma escola para nós nos aperfeiçoarmos. O que que aconteceu? O Senhor já tinha lá dois que eram os mais destacados, que era Jesus Cristo e Lúcifer, que era um anjo de luz. Mas só que Lúcifer era orgulhoso. Ele queria fazer o trabalho tirando o livre-arbítrio das pessoas e tirando a glória desse trabalho que seria de Deus, ele queria a glória para ele. Então, o orgulhoso, ele tem essa tendência de querer as coisas para ele. Então, Lúcifer acabou sendo expulso e com ele um terço das hostes. E eles perderam a chance do aprimoramento, de ter um corpo físico, perderam a chance de ter Jesus Cristo como que expiou pelos seus pecados, a da ressurreição. Perderam tudo lá atrás já. Por quê? Por causa do orgulho. Então, esse é um ponto que a gente tem que sempre estar nos avaliando, porque nós estamos aqui nessa terra, mas nós somos imperfeitos, nós somos suscetíveis às tentações de Satanás. O Satanás sabe que o orgulho pode nos derrubar, pode nos afastar de Deus, então ele vai colocar isso na nossa mente, vai colocar isso no nosso coração. Então, a gente tem que ficar sempre muito atento para não cair, porque aquele que é orgulhoso, a tendência dele é perder as bênçãos que Deus tem para os seus filhos humildes.
Depois nós vamos falar um pouquinho dos humildes, mas ainda continuando aqui. Aqueles que crucificaram Jesus Cristo, que foram os fariseus, eles temiam perder o prestígio. Eles estavam muito mais preocupados com a sua posição do que conhecer Cristo, saber se ele era o Messias prometido. Eles não estavam preocupados. Será que ele é o Messias que está nas Escrituras? Não, eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam com medo de que Cristo se destacasse mais do que eles. E por isso eles andavam atrás de Cristo, não para conhecer o que Cristo ensinava, mas eles estavam atrás do Cristo para achar falhas nele, para levá-lo para ser crucificado. Então, é o orgulho. Eles, por causa do orgulho, eles não tiveram a bênção, a chance de reconhecer Cristo como Filho de Deus, de ter a sua vida abençoada, de estar com Cristo e desfrutar da presença dele. Por quê? Porque estavam orgulhosos, estavam temendo perder os seus privilégios. Então, eles queriam estar no topo. Um outro ponto do orgulho. O orgulho teme o julgamento dos homens mais do que o de Deus. Então, vejam só, o orgulhoso, ele não está preocupado o que Deus pensa dele. Ele está preocupado o que os outros estão pensando dele. Então, ele teme mais o julgamento dos homens do que os julgamentos de Deus. Isso é muito grave. E ele, orgulhoso, deseja ser admirado, ele quer ser superior aos outros, ele quer ser reconhecido por tudo que ele faz. E com isso, ele afasta a presença do Espírito Santo. A pessoa não tem a presença do Espírito ali. Então, nós precisamos ficar atentos para não cair nessas armadilhas que Satanás nos coloca. São armadilhas para nós começarmos a nos tornar cada vez mais orgulhosos. Que na medida que nós fazemos isso, o que acontece? Nós nos afastamos do Senhor. Então, aqui nesse discurso, ele fala assim, que o orgulho tem vários aspectos. Independência do mundo, afastamento do espírito. Então, eu estou muito preocupada com as coisas desta vida. O orgulhoso, ele está muito preocupado com as coisas dessa vida e se esquece do seu lado espiritual. Ele se afasta do espírito, das coisas do espírito. Então, esse é um ponto. Então, ele se preocupa muito mais com o raciocínio humano, né, como que ele acha que as coisas têm que ser, do que as revelações que ele recebe de Deus. Eu acredito que ele nem percebe, o orgulhoso acho que nem percebe que Deus está falando com ele, porque ele já ficou surdo, anestesiado. Ele está tão envolvido com o seu orgulho, que com as coisas desse mundo, para se destacar, que ele não presta atenção nas revelações que Deus lhe dá. E tem o orgulho de cima, que é aquele orgulho que eu sou melhor que você, eu estudei mais que você, eu viajo mais que você, eu tenho mais dinheiro que você. É aquele que quer pôr o outro para baixo e ele se destacar. Mas também tem o orgulho de baixo. O orgulho de baixo é assim, orgulhos dos de baixo. É a inveja, a crítica, o ressentimento e a maledicência. Olha quem querer. A pessoa não tem, mas ela é orgulhosa. Não é porque a pessoa é pobre, ele é pobre, então ele é humilde. Não é sinônimo, pobreza não é sinônimo de humildade. Porque o Senhor avalia o coração da pessoa. E aqui
E nem a riqueza é sinônimo de orgulho. Depende do coração da pessoa. E aqui está dizendo que aquele que vem de baixo, ele fica com inveja do outro, porque aquele outro tem bastante. Ele critica, ele é muito crítico, ele sempre está fazendo crítica. Ele tem ressentimento. Ele, em vez de ser grato por aquilo que ele tem, ele fica amargurado, ressentido, porque o outro tem e ele não tem. Então, ele fica mais preocupado nas coisas que o outro tem do que as coisas que ele mesmo tem. E maledicência. Então, já que ele não pode ter o que o outro tem, então ele começa a falar mal do outro. Então, olha quanto pecadinho que a pessoa vai cometendo por causa do orgulho. Ela já se torna invejosa, crítica, ela causa ressentimento e maledicência. O egoísmo também faz parte da vida do orgulhoso, porque ele é egoísta, ele não pensa no próximo. Ele sempre pensa nele mesmo. Hoje se comenta muito que a maioria das pessoas estão pensando mais nelas do que nos outros. A gente já está ouvindo isso, percebendo e vendo, e isso é terrível, porque quando a pessoa só pensa nela, ela se esquece de Deus e se esquece da família, esquece. Então, quantos casamentos que a gente vê em divórcio? Por quê? Porque o outro não pensou nos filhos, não pensou na mulher, não pensou em Deus, no convênio que ele fez na hora do casamento. Ele só pensou, não, aquela outra pessoa vai me dar mais, vou ter mais lucro casado com a outra, eu vou ter mais prazer e etc. Também o orgulho traz combinações secretas, poder e glória mundano. Olha que incrível. A pessoa começa a fazer coisa, ela quer tanto se destacar que ela acaba cedendo às tentações de Satanás, fazendo coisas que depois levem à queda. Então, hoje aqui no Brasil, a gente está vendo o nosso governo aí, quanta tristeza está causando por causa do orgulho. Ninguém é humilde, todo mundo é orgulhoso, todo mundo quer mais. Então, se tão preocupado com as coisas desse mundo que se afastaram totalmente dos princípios de Deus. Estão longe do que aquilo que Deus espera dos seus filhos. Então, o orgulho também busca poder e glória. Então, para eles obterem glória mundana, e para o mundo aplaudir, para o mundo achar bom o trabalho que eles estão fazendo, eles acabam fazendo essas combinações secretas, que fala muito nas escrituras, e acabam, nessas coisas secretas, fazendo muita coisa errada. Então, é muito perigoso. Nós vamos ter que escolher muito bem nossos governantes nesse ano, para não cairmos mais nessa cilada que nós nos encontramos hoje. Abrimos um parênteses e já fechamos. Não, mas é incrível. É o que a gente vê. Eles querem poder, servir a nação, servir ao próximo, estar com Deus. É o que a gente queria nos nossos governantes. Pessoas que se preocupassem com o povo, se preocupassem a usar, mas eles estão tão preocupados com eles mesmos e com o prestígio, com a glória, com o poder, que eles acabaram esquecendo do propósito deles estarem onde estão. Outra coisa que o egoísmo, que vem do orgulho, ele causa contendas e ressentimentos. Então, o orgulho gera brigas, desunião, divórcios e guerras. Todas as guerras é porque teve um lá, por causa do orgulho, por causa da. Nós estamos vendo o caso do Maduro. Está lá nos Estados Unidos, teve a chance de fugir, ele não queria sair do poder de mandar. Agora está sendo descoberto todas as coisas
que inclusive nem venezuelano ele é. Foi descoberto, você viu? Colombiano. Colombiano, era colombiano, mas ele se dizia venezuelano. Então, nós vemos que daí essas tais combinações secretas que acontecem, né? Por causa do orgulho. O orgulho se ofende facilmente e guarda rancor. Então, se alguém for falar com o orgulhoso, ele já vai ficar na defensiva, ele já não quer ouvir. E também ele guarda mágoa, guarda rancor. Tudo contrário aos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, vejam só, um pecado que parece assim não ser tão grave, é gravíssimo, porque ele é a fonte de todas as coisas ruins que acontecem nesse mundo. Então, temos que ficar muito atentos. E Satanás, que ele quer destruir o plano de Deus, que quer atrapalhar a nossa jornada de volta à presença de Deus, é o que ele quer. Então, ele vai dizer para você pensar em você. Pense em você, se preocupe com você, o resto que se lixe. A família, os filhos. E é por isso que muitos, às vezes, estão tão infiltrados dentro do orgulho, digamos assim, que eles acabam até abandonando família, abandonando os filhos crescem sem a mãe, sem o pai, tudo por causa do dito do orgulho. O orgulho é um pecado universal. Todos somos tentados por ele. É o grande vício da humanidade. Todos nós podemos cair. Num momento de outro, de repente, a gente se sente melhor, se sente mais. E não podemos agir dessa maneira. Nós precisamos buscar sempre o Senhor, como foi dito aqui muito belamente na mensagem da Fernanda, que nós precisamos orar, buscar a Deus, para a gente não cair nessas armadilhas que Satanás vai colocando no nosso caminho. Depende da aprovação do mundo para se sentir valorizado. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender é que nós somos filhos de Deus. Que nós temos uma centelha divina dentro de nós. E essa é aquilo de mais importante que nós precisamos. Nós sabermos para nós e ensinar os nossos filhos de que eles são filhos de Deus. E que isso os fazem grandes. E eles não precisam da aprovação do mundo para serem valorizados. Então, quantos jovens começam a fumar para chamar atenção, outro usa droga para agradar os amigos, para dizer que ele como que se diz, olha, veja como eu sou corajoso, eu estou fazendo uso dessa substância. Tudo influência para que eles querem ser do grupo, participar do grupo, ser aceito pelo grupo, então eles acabam fazendo essas coisas erradas. Tudo para se sentir valorizado. O orgulhoso, ele não aprende, ele não muda e não se deixa ensinar. Ele não quer aprender. Porque quando a gente aprende as coisas de Deus, a gente tem um desejo enorme de mudar a nossa vida. Mas o orgulhoso, ele nem quer ouvir. Ele não quer ouvir, ele não quer ouvir. Muito obrigado, agradeço, mas eu não tô disponível. Então, precisamos ficar atentos. E também ele sempre está achando defeito no outro. Você pode aprender até com uma criança, se você é humilde. Se você quer aprender, você aprende com uma criança, mas o orgulhoso, não. Esse aqui, ele não tem tanto conhecimento, eu tenho mais conhecimento que ele, e ele começa a pregar isso. O orgulho rompe relacionamentos, afeta todas as relações humanas, afeta as relações com Deus, com o cônjuge, com os filhos, com os líderes, com os amigos. A pessoa acaba até, às vezes, perdendo amigos, porque a pessoa é tão orgulhosa que os outros não querem nem ficar perto dela. Quer dizer, não, a gente vai lá, ele só se acha o bom e tudo mais. Então, temos que ter esse cuidado.
e cria divisões de classes, invejas e sentimentos de superioridade. Então, isso faz também o orgulho. A unidade é impossível num povo orgulhoso. Então, a gente a gente tem que reconhecer que todos os filhos todo ser humano é um filho de Deus. Todos trouxeram talentos especiais. Todos o Pai Celestial deu algo que pode florescer. E esses talentos, às vezes, não florescem por causa daquele que é orgulhoso e fica sempre pisando no outro. Agora, qual que é o antídoto para o orgulho? A humildade. O Pai Celestial quer que o seu povo, o povo de Deus, seja um povo humilde. E nós podemos escolher ser humildes. É uma escolha. Eu posso escolher ser orgulhoso ou eu posso escolher ser humilde. É uma escolha pessoal, de cada um. Ou eu vou ser também compelido à humildade pelas circunstâncias. E a humildade é expressa por vencer a inimizade e amar o próximo. Então, hoje foi falado aqui sobre o amor também. Quando nós amamos o próximo, nós vamos ter aquela alegria no coração, e isso só é possível se a gente for uma pessoa humilde. Mas humilde, às vezes a pessoa pensa, humilde é aquele que não tem um sapato para vestir, não tem uma casa para morar. Não, esse não é esse tipo de humildade. É aquele que é humilde de coração, aquele que ele se aproxima de Deus, ele se submete às leis de Deus, ele quer fazer a vontade do Pai acima da sua, e ele desenvolve o segundo grande mandamento que Cristo disse, né? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, ele vai desenvolver isso, esse amor ao próximo. Aceitar conselhos e correções. Então, aquele que é humilde, ele aceita, ele reconhece que ele errou, ele aceita mudar, aceita melhorar, ele perdoa os os ofendem, ele serve ao próximo, ele abandona o pecado, ele muda, ele reconhece, ele começa a estudar as Escrituras e ele percebe, nossa, mas eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo exatamente como Deus está pedindo, mas ele reconhece que ele pode mudar e melhorar, pede perdão a Deus e muda. Ele confessa e abandona os pecados, ele confessa os pecados dele para Deus e os abandona. E ele dá prioridade para a vontade de Deus na sua vida. Então, será que nós estamos dando prioridade à vontade de Deus na nossa vida? O que Deus espera de cada um de nós? Será que eu tô preocupada em agradar a Deus ou eu estou preocupada em agradar o mundo? Então, abençoados são os que se humilham sem a isso serem compelidos. O Pai Celestial prefere muito mais aquele que é humilde de coração do que aquele que tem que passar por uma grande dificuldade, uma grande adversidade para se humilhar, para ser humilde. O Senhor quer que a gente seja, não quer mandar adversidade para nós. Ele quer que a gente já seja humilde. Então, o orgulho é a grande pedra de tropeço no caminho que nos levará de presença de Deus. A grande pedra de tropeço, gente. Nós podemos cair se nós não tomarmos cuidado com o orgulho. Então, nós precisamos limpar o vaso anterior, como diz nas Escrituras, e abandonar esse homem natural, que a natureza do homem é inimiga de Deus, é ir para o errado. A natureza nossa é ir para o orgulho. Mas nós temos que limpar o nosso vaso interior
e nos tornarmos mansos, submissos a Deus, como uma criança que submete ao seu pai. Nós temos que nos tornar assim. E para concluir, que já acabou meu tempo aqui, temos de ceder aos sussurros do Espírito Santo, santificar-nos pela expiação de Cristo e tornar-nos humildes. Então, essa é a mensagem. Nós precisamos nos tornar humildes. Nós temos que fazer isso através de ceder aos sussurros do Espírito Santo e nos santificar pela expiação de Jesus Cristo. Nós podemos nos arrepender e mudar. O orgulho é a raiz de todos os pecados e a humildade é a chave de toda a bênção. Então, aqui está essa mensagem para vocês hoje, para nós analisarmos, ver as coisinhas pequenas que temos que mudar, sentir quando Satanás está nos tentando e vencer essa nossa natureza inimiga de Deus. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Vânia, pela aula maravilhosa, como sempre. Agora nós vamos abrir para perguntas e comentários. Então, quem tiver alguma pergunta para fazer, pode erguer a mãozinha aqui no sinal de reações, aqui embaixo, ou abrir o microfone e chamar a gente. Enquanto o pessoal se manifesta,